entrada e saída. Então, entrada e saída, capítulo 5, aqui que a gente está pensando hoje. Né? Qual que é a ideia de entrada e saída aqui relacionada com o sistema operacional? Se a gente pensar a quantidade de dispositivo de entrada e saída aqui, diferentes que a gente tem, eu tenho lá, por exemplo, desde o teclado, né, teclado, mouse, dispositivos mais comuns, até você pegar alguns dispositivos mais específicos, por exemplo, barramento, fita, HD e aí por diante. Só que qual que é o problema desses dispositivos? Qual que é o problema que esses dispositivos trazem, né? A velocidade desses dispositivos é muito diferente, né? Então você tem aqui alguns exemplos disso. Desde o teclado, por exemplo, lá que vai de 10 bytes por segundo, até chegar lá no HD, por exemplo, aqui representado como 300 MB por segundo. Algumas versões conseguem trabalhar com uma velocidade acima disso. Só que, por exemplo, se eu pego aqui uma representação da arquitetura do computador, né, coisa lá do que vocês viram com o Sidão. Você tem aqui essa representação como se fosse CPU e memória. Nessa representação, os dispositivos de entrada e saída estariam todos aqui para baixo. Né? Então, cada dispositivo de entrada e saída ficaria ligado aqui no barramento, né? Como se essas linhas aí representassem o barramento que liga CPU e memória com os dispositivos de entrada e saída. Só que como esses dispositivos aqui têm velocidade muito diferente, por que muito diferente? Porque alguns são muito lerdos, no caso do teclado, outros são mais rápidos. E esse barramento aqui, ó, esse caminho em amarelo, ele é utilizado por todos os dispositivos de entrada e saída. Então, quando um dos dispositivos ali embaixo, esse círculo, esses redondinhos aqui, quando um desses dispositivos de entrada e saída vai mandar uma informação para o CPU mais acima, ele vai usar esse barramento. Né? Só que, por esses dispositivos terem velocidade diferente, isso daí faz com que esse barramento seja mais complicado de gerenciar, porque você tem dispositivo que manda pouca informação por segundo e dispositivo que manda muita informação por segundo. No caso lá, os que mandam numa velocidade mais alta. Então isso faz com que o controle desses dispositivos de entrada e saída seja mais complexo. Além disso, aqui ele está citando alguns, né? Teclado, mouse, modem, scanner. Como a versão do livro aqui é de 2010, à medida que vai passando o tempo, aí, cada vez mais você tem novos dispositivos que conseguem ser usados aí junto com o computador. Então a diversidade de dispositivos faz com que gerenciar todos esses dispositivos pela arquitetura do computador e pelo software que vai ler isso daí, que no caso é o primeiro nível de software, né, que seria o sistema operacional, gerenciar isso daí acaba ficando mais difícil. Então, qual que é a ideia? Só passando aqui um pouquinho. Qual que é a ideia de usar todos esses dispositivos? Como eu tenho ali essa grande quantidade de dispositivos diferentes, esses dispositivos trabalham com quantidade de dados diferentes, em velocidades diferentes e formato diferente. Aí é necessário usar um módulo de entrada e saída. Daí, em vez dessa representação aqui, eu vou ter algo parecido, fazer só a representação, não vou escrever. Vou ter algo parecido aqui, CPU e memória, só que antes de colocar os dispositivos, que seria aqueles 5 que eu coloquei ali embaixo, eu vou ter um módulo, vou colocar aqui, mod de entrada e saída. Então, esse módulo que vai gerenciar o acesso aos dispositivos. Então, aqui embaixo, eu teria esse módulo gerenciando o acesso de todos os dispositivos de entrada e saída. Então, em vez de ter essa primeira representação aqui, por conta dessas diversidades de velocidade, de tipo de dados e aí por diante, eu adiciono esse módulo de entrada e saída para gerenciar essas informações, para lidar com a troca de mensagens entre CPU e dispositivo de entrada e saída, entre dispositivo de entrada e saída e memória, e aí por diante. Certo? Então, esse módulo de entrada e saída é para fazer essa ligação entre os dispositivos de entrada e saída
e CPU e memória, e o nível mais alto. Aí, pensando no nível do sistema operacional, a gente falou lá dos estados possíveis de um processo. Eu tinha em execução, depois ele poderia lá, ou antes, né, ele tinha o estado do pronto, o em execução e o bloqueado, né? Por exemplo, eu crio um processo, ele vai primeiro para a lista de pronto. Depois, quando chega a vez dele, ele vem aqui para a execução. Se eu estou executando esse processo, então eu estou aqui, estou executando esse processo e preciso salvar alguma informação no disco, ele vai vir para bloqueado. Enquanto, por exemplo, o Word está aqui em bloqueado, o outro processo vai estar em execução. Quando o Word, no caso aqui, terminar de salvar a informação no disco, ele volta para a lista de processos prontos. Só que essa volta que acontece quando ele sai de bloqueado e vai para pronto, isso é chamado de uma interrupção. Porque é como se, voltando nessa representação aqui, é como se a informação que eu estava salvando aqui embaixo, isso era para ser um H. A informação que eu estava... Apagou tudo. Dá para dar um Ctrl Z? Não. A informação que eu estava salvando no HD ali embaixo. Vou rapidinho aqui desenhar. Então eu tenho o módulo aqui e os dispositivos aqui embaixo. Nem sabia que dava para apagar tudo de uma vez aqui. Então, de ponteiro, apagar tudo. E na borracha. Então a informação que eu estava salvando aqui embaixo, que seria no HD, né, enquanto ele está bloqueado, terminou de fazer isso daí, quer dizer que a informação terminou de ser processada aqui embaixo, o HD passou essa informação para o módulo, então o módulo já recebeu a informação do HD falando que o que eu tinha passado para salvar finalizou. E uma interrupção acontece, de novo, quando eu saio de bloqueado para pronto. Então essa interrupção seria o módulo de entrada e saída aqui, interrompendo a CPU e falando, como se fosse, ó, o que você tinha pedido para mim salvar já finalizou. Aí ele finaliza essa operação, ou ele vai continuar com a execução do mesmo processo, ou ele pode voltar a executar esse processo que eu já estava, que pediu para salvar essa informação. Então, a ideia aqui do módulo, só de novo aqui, ó, mando salvar uma informação no HD, quando terminar de salvar essa informação, o módulo vai ficar sabendo que ele está se comunicando aqui diretamente com o HD. Para avisar o sistema operacional, ele vai mandar uma mensagem para cima, né, como se fosse para a CPU ou para a memória aqui, indicando que a operação finalizou. E isso, então, é uma interrupção. E essa interrupção, ela pode ter de dois tipos, né? Ou ela é uma interrupção precisa, ou ela é uma interrupção imprecisa. Aqui é uma representação como se eu tivesse esses dois tipos de interrupção. Então, na primeira aqui eu tenho uma interrupção precisa. O que é uma interrupção precisa? Se essas representações aqui, 300, 304, 308, são como se fossem as linhas de código que eu estou executando no meu programa, né? Se eu já executei todas as instruções antes de acontecer a interrupção, quer dizer que é uma interrupção precisa. Então, essa representação da setinha que eu coloquei aqui seria o momento que acontece a interrupção. Então, é como se a interrupção aconteceu e quando ela aconteceu, que é essa seta aqui, tudo que eu tinha para fazer, tudo que eu já tinha recebido que eu precisava fazer, eu já fiz. Concluí 100% essas operações. Então, é como se a interrupção aconteceu ali no momento 316, né? No tempo 316, vamos pensar assim, esse valor aí 300 até o 332 não é tempo, mas vamos pensar, se eu fosse pensar nisso daí como sendo tempo, aconteceu no tempo 316 porque todas essas instruções abaixo já estariam executadas 100%. Na interrupção imprecisa, aí já é diferente.
A interrupção acontece no mesmo tempo, seria o 316 aqui. Então, nesse ponto acontece uma interrupção, só que as instruções que precisam ser executadas e que já foram lidas, né, aqui eu preciso ler a instrução para executar ela, elas não foram executadas 100%. Né? Por quê? Porque eu posso ter lá, Sidão deve ter comentado com vocês, sobre o pipeline, que é você dividir uma instrução em várias partes, que é a ideia da linha de montagem. Então isso daí faz com que, às vezes, você comece a executar uma instrução e não termina ela. Então o que quer dizer? Ela foi executada parcialmente. Então, quando uma interrupção acontece e eu não executei 100% das instruções, é uma interrupção imprecisa. Quando uma interrupção acontece e eu já executei todas as instruções que eu li, isso é uma interrupção precisa. Aí, de novo, aqui só voltando, a ideia de conectar todos esses dispositivos no barramento me gera problema por conta do tempo, formatos diferentes e aí por diante. Você tem muitos dispositivos diferentes que leem informação diferentes do usuário. Essas informações estão em formatos diferentes também. Então, para isso que eu vou precisar do módulo de entrada e saída. O módulo, ele vai fazer a interface com CPU e memória por meio do barramento de sistema, que é a imagem que eu rabisquei aqui. Então, você tem CPU e memória, né? Essa representação, vou colocar em amarelo aqui, essa representação em amarelo seria o barramento do sistema, e para baixo aqui eu tenho o barramento, tem vários tipos de barramento pensando aqui para baixo, nessa representação do módulo com os dispositivos de entrada e saída, mas poderia pensar que é um barramento de expansão, os dispositivos de entrada e saída trabalhar. Então, uma primeira função do módulo seria fazer essa interface entre CPU e memória. Além disso, ele vai fazer a interface com os próprios dispositivos, né? Se eu pego aqui, aí que entra a função, por exemplo, do driver, né? Se você pega um dispositivo novo aqui, vamos supor esse X, e esse X é um dispositivo recente, vamos pensar em datas aí, só chutar valores para pensar nisso. O X é um dispositivo que foi lançado nesse ano, 2020, só que o computador é de 2015. Qual que é a ideia? O módulo não vai conseguir, não sabe trabalhar fazendo essa conexão aqui. Né? Que o driver vai fazer? O driver vai informar para o módulo como que o módulo se comunica com o dispositivo. Ou seja, o que é esse dispositivo? Pode ser qualquer coisa. Mas a hora que você instala o driver vai acessar, vai fazer a comunicação do módulo com o dispositivo e do módulo para cima. Né? O módulo para cima, às vezes, esse dispositivo X aí é um dispositivo que trabalha com os dados de forma diferente, então o driver precisa ensinar isso daí, como se fosse mostrar para o módulo como que ele vai trabalhar com esse dispositivo. Então, as duas primeiras funções aqui do módulo, né, fazer a interface com CPU e memória, que seria fazer a interface para cima desses dispositivos, e fazer a interface para baixo, que é com os dispositivos de entrada e saída propriamente dito. Aqui, mesma representação, poderia falar que desse lado aqui, ó, eu tenho a CPU, e desse lado aqui, ficou gigante, e tenho a memória. E para baixo, ali naquelas linhas, aqui, ó, cada um dos dispositivos de entrada e saída. Né? Só que aqui a diferença é que está representado o barramento dividido. Né? Então você tem BCBDBE, né? Barramento de controle, barramento de dados e barramento de endereços. Né? Esses três tipos de barramento vão transportar as informações entre os dispositivos do computador. Qualquer coisa que você precisar acessar, precisa trocar informação entre um dispositivo e outro, vai usar o barramento. Aí que o barramento é dividido nesses três tipos de barramento. Né? Cada barramento vai transportar uma informação diferente.
Vocês chegaram a ver alguma coisa com o Sidão disso? Eu lembro que vocês já comentaram algumas aulas lá, que acho que não deu tempo, parece, de entrar muito a fundo nessa parte do barramento aí. Vocês lembram disso? Chegaram a ver isso daí, barramento de dados, de endereço e controle? Não, tá. Então, a ideia do barramento, de novo, é um jeito de transportar essas informações, né? Pensando nessa representação, isso daqui seria a arquitetura do computador, né? Porque eu tenho CPU, memória, o barramento que faz a ligação entre esses dispositivos e os dispositivos de entrada e saída, né? Aí, nessa representação do barramento aqui, esse barramento é compartilhado, né? Todo mundo, no caso aqui, nessa representação só tem CPU e memória, mas o módulo também pode acessar esse barramento aqui para cima, certo? O barramento de controle de dados e endereços seria uma representação desse tipo aqui. Vamos supor que a memória aqui, a CPU, memória não, a CPU precisa salvar uma informação na memória. Pela linha de controle, ele vai mandar um código que indica, por exemplo, save, né? Vamos supor que esse código é 0. Então ele vai mandar, CPU vai mandar essa informação para a memória. Eu quero salvar uma informação que pode estar aqui nos registradores do processador. Então eu quero salvar uma informação que está aqui no registrador, na memória RAM desse lado. Então eu tenho que indicar pela linha de controle, que é a linha que gerencia o uso do barramento, o que eu quero fazer. Isso é representado por um código, né? Aqui usei o dado 0. Que informação que eu preciso salvar? Se você está salvando alguma informação, o dado que tiver armazenado aqui nos registradores, eu tenho que passar para memória. Então vamos supor que eu quero salvar o dado X. Essa informação também vai agora pela linha de dados, porque é uma informação, é um dado propriamente dito, vai do CPU para a memória. E na linha de endereço, eu posso indicar, por exemplo, a posição onde eu vou salvar isso daí. Então, por exemplo, eu vou mandar salvar na linha 20. A hora que a memória receber essa informação, ela vai vir aqui nas posições que ela tem. Na posição 20, ela vai salvar o X. Salvando essa informação aqui, ela pode devolver uma resposta aqui pela linha de controle, por exemplo, indicando um OK, né? OK para quê? Que a informação que eu queria salvar na memória foi salva corretamente, não tinha problema nenhum em salvar isso daí. Às vezes a CPU manda salvar uma informação na posição 20, mas a posição 20 está bloqueada para acesso, algo do tipo. Ele não ia conseguir salvar, não ia mandar esse OK de resposta. Então isso daqui é o uso dos 3 tipos de barramento quando ele precisa salvar uma informação. Quando eu quero ler uma informação, é algo parecido. Agora eu vou usar a borracha aqui, vou escolher a certa. Quando eu quero ler uma informação, eu vou fazer algo parecido com isso daqui. Então, para ler uma informação, vamos supor que o CPU quer ler uma informação da memória, né? Então, ele vai ter que indicar pela linha de controle que ele quer ler. Eu estava escrevendo write aqui, read. Então, eu quero ler uma informação da memória, né? Vamos supor, no anterior, que era salvar, eu usei código 0, esse daqui poderia ser código 1. Então eu quero ler uma informação, vamos supor que eu quero ler o X. Você precisa indicar qual linha de endereço que você quer ler. Então eu quero ler a posição 20. Vou mandar isso daí para a memória lá do outro lado. A memória, quando receber essa informação, ela vai fazer o processamento necessário para pegar o X, que está na posição 20. Quando ele tiver com o X, ele coloca o X no barramento, que agora vai ser usado barramento de dados para transportar isso daí, já que o X é uma informação, é um dado armazenado, e devolve isso para o CPU pela linha de dados, né? Então, usando esses 2 exemplos aí, de salvar uma informação na memória e de ler uma informação na memória, dá para entender um pouquinho o funcionamento
barramento de dados, barramento de endereço e barramento de controle, né? Se essa informação vai ser carregada ou salvar alguma informação em um dispositivo de entrada e saída aqui para baixo, o funcionamento do barramento vai ser o mesmo, né? Você vai ter linha de endereço indicando a posição onde você quer acessar, linha de dados para transformar a informação que você carregou ou vai salvar, e a linha de controle para gerenciar o uso desse barramento. Por exemplo, aqui embaixo, nessas representações aqui, ó, essas linhas com o dispositivo, isso daqui também é barramento, né? E, por exemplo, vamos supor que o módulo de entrada e saída aqui quer saber se esse HD aqui para baixo está livre ou está ocupado, se ele já está sendo utilizado. Ele pode mandar pela linha, pelo barramento de controle, uma informação perguntando para o para o HD, se ele está pronto para ser utilizado, né? Ou, se ele não estiver pronto, ele vai estar ocupado, ele vai estar ocioso, fazendo alguma coisa, trabalhando em alguma coisa. Então, essas linhas de barramento aqui para baixo também vão ser divididas em barramento de dados, barramento de endereço e barramento de controle. Aí, por exemplo, que entra quando você fala lá Windows 32 bits e 64 bits. Qual que é a ideia disso daí? Quando você pega o tamanho desse barramento, se você tiver 32 bits de tamanho, você vai conseguir endereçar uma quantidade X de posições, que é quando você pega lá nos binários 2 elevado a 32 ou 2 elevado a 64. Quando você usa aqui o 2 elevado a 64, você consegue endereçar muito mais posições diferentes, que faz com que você consiga usar todo esse barramento que tem um tamanho maior para salvar as informações no disco, na memória e aí por diante. Então aqui é só uma representação de como que funciona aí um pouco o barramento aí, certo? Aqui ele descreve aquela representação ali que eu falei, né? Então, os sinais de controle, vou colocar em amarelo aqui agora. Sinais de controle, eu tenho aqui as conexões com os dispositivos, né? Então aqui é os dispositivos para baixo, seriam os dispositivos de entrada e saída propriamente dito, o módulo e o barramento. Aí, a hora que eu analiso um dispositivo externo, né, eu tenho essa representação aqui. Que os sinais de controle do módulo de entrada e saída, então nessa representação aqui, eu estaria analisando cada um desses dispositivos aqui em amarelo, né? Então, para cima aqui, ó, eu tenho os sinais de controle do módulo de entrada e saída, que é o pronto, ocupado, ocioso, que o módulo pode mandar para o dispositivo, né, para ver se ele está pronto para ser utilizado, ou ver se ele já está disponível uma informação que ele solicitou. Mesma coisa aqui, sinais de estado ao módulo de S, para ver como que está sendo utilizada essa informação. E os bits de dados para o módulo de entrada e saída, ou seja, quando eu quero pegar uma informação do HD e jogar para cima, pensando lá na CPU, vai passar por esse caminho aqui. Além disso, eu tenho a lógica de controle, que vai indicar como que funciona o dispositivo, o buffer, que é um armazenamento temporário, e o transdutor, que aí pode converter algumas informações, converter os dados para outro tipo de energia, por exemplo. Se é fazer o braço da impressora andar e imprimir, ele precisa fazer essa transdução aí. E os dados aqui embaixo, né? Então essa representação aqui, outra coisa que acho que eu comentei lá na parte da aula de segurança, nesse buffer aqui que você consegue roubar informação, né? Lembra lá do keylogger, né? Se você tem aqui embaixo um teclado, tudo que é digitado no teclado vai passar por esse buffer, né? Se vai passar por esse buffer, se eu acessar esse buffer de algum jeito, eu consigo pegar essas informações do teclado, né? E aqui estava falando do dispositivo de entrada e saída, né? Aí o módulo de entrada e saída, que eu comentei lá naquela imagem.
Aqui serve, né? Essa daqui serve, né? Então, eu tenho no meio disso daí, entre o CPU e memória, eu tenho um módulo de entrada e saída para gerenciar. Um módulo pode gerenciar mais de um dispositivo. Nessa imagem está mostrando 4 dispositivos. Então, as funções do módulo é controle e temporização. Então, primeiro aqui, gerenciar o uso do dispositivo propriamente dito, controle, né? Gerenciar como que eu vou fazer o acesso ao dispositivo. Temporização tem a ver com a quantidade de dispositivos, né? Nessa representação aqui, se eu tenho esse módulo de entrada e saída aqui, gerenciando 4 dispositivos, você não pode deixar os 4 dispositivos mandar informação para o módulo ao mesmo tempo. Ele tem que ter um controle de sincronismo, né? Para ou um manda de uma vez, ou outro, para não sobrecarregar o módulo, né? Senão ele recebe muita informação e não consegue tratar isso daí. Então essas duas primeiras funções aqui, duas primeiras, mas está marcado como uma só, né? Que é o controle e temporização, tem a ver com isso daí. Comunicação com a CPU, que seria fazer a comunicação para cima, né? Então eu estou pensando nesse dispositivo aqui, ele tem que fazer a comunicação para cima, indicando, por exemplo, que a informação está pronta, gerando a interrupção, gerando qualquer consulta e comunicação que ele precisa fazer com a CPU. Então, segunda função, comunicação com a CPU. Terceira, fazer a comunicação para baixo, né? Então, a segunda é fazer a comunicação para cima aqui com a CPU, e a terceira, fazer a comunicação para baixo com os dispositivos, né? O HD que está aqui, você precisa se comunicar com ele. Então, comunicação com o CPU para cima, com o dispositivo para baixo. Além disso, buffering de dados, armazenamento temporário, né? Quando fala de buffering, você está falando de armazenamento temporário. Então, voltando para cá, o módulo precisa armazenar temporariamente os dados aqui. Por quê? Porque, deixa eu tentar rabiscar amarelo aqui, ver se não fica tão confuso. Por que que o módulo precisa armazenar temporariamente as informações aqui, né, dentro dele? Porque esse barramento aqui, que é o barramento do sistema, a CPU e a memória RAM, que é esse caso aqui, elas podem estar trocando informação sem envolver o módulo de entrada e saída. Então, a hora que o módulo aqui recebe uma informação de um dispositivo de baixo, o módulo precisa ver se esse barramento aqui, que está em amarelo, está disponível para ser utilizado. Porque se não estiver disponível, ele vai ter que esperar um pouquinho para enviar essas informações. Então, ele armazena temporariamente esses dados para quando o barramento estiver disponível, ele conseguir enviar essas informações pelo barramento, ou para a CPU, ou para a memória. Por isso, o buffering de dados. De novo, é a ideia aí do keylogger, de roubar essas informações aí. E, por último, detecção de erro, né? Quando acontece um erro aqui no HD, por exemplo, vamos supor que você movimenta o seu computador, o seu desktop, né, que o HD não é para ser tão móvel, mas se você balançar, bater muito nele, o que vai acontecer? A agulha do seu HD vai bater no disco, né? Isso daí pode gerar um setor defeituoso. Então, quando acontece algum problema num dispositivo aqui embaixo, isso daí vai ser avisado para o módulo, né? O módulo pode repassar isso daí para cima para mandar essa informação para o sistema operacional, por exemplo, e mandar uma mensagem na tela para o usuário, né? Você pensar que a impressora é aqui embaixo. Quando o papel emperra na impressora, a parte mecânica da impressora vai detectar um erro. Ela informa o módulo. O módulo recebe essa informação de erro e vai passar para cima, né? Então, o módulo também tem essa função de detecção de erro, certo? Isso pode fazer isso que, dependendo do erro, ele pode, né? É que aqui a gente está falando, eu estava usando o exemplo de HD, impressora, mas se é um erro mais crítico, né? Às vezes um erro no HD, você tentar acessar uma informação indevida, tentar acessar um setor que deu problema aí, pode travar
e esgotar a memória, por exemplo, né? Estava comentando aqui dessas representações dos dados aqui embaixo, né, dos dispositivos. Nesse capítulo aqui, que é o capítulo de entrada e saída, deixa eu só voltar lá na frente, né? Primeiro ele faz uma introdução aqui de como funcionam esses dispositivos, né, como funciona a entrada e saída como um todo, mas depois a gente entra aqui, por exemplo, no 5.4, falar especificamente de HD, né? Falar como que o HD funciona. Além de falar do HD, fala também de mídias óticas, CD, DVD, Blu-ray, como que é feita a leitura nesse tipo de mídia. Então entra lá, CD, DVD, Blu-ray e aí por diante. Além disso, aqui está só 5.4 disco, né? Mas fala de tudo isso daí. HD, CD, DVD, Blu-ray, que são as mídias óticas. Também vai falar da fita, né? Aquela fita parecida com a VHS, que parece coisa antiga e que não é mais utilizado, mas ainda é usado, né? A fita magnética. E eu coloquei, o livro aí é um pouquinho mais velho, mas eu coloquei algumas informações referente ao SSD, né? Então, primeiro a gente vê aqui um pouquinho como que funciona a entrada e saída de forma geral, para depois entrar nos dispositivos, né? Não dá para estudar todos os dispositivos aí, por exemplo, estudar como funciona a tela, como funciona dispositivos de armazenamento, mas os de armazenamento, que são os principais, né, a gente entra em detalhes aqui na matéria, certo? Foge até um pouquinho aí dos sistemas operacionais, mas é a ideia lá de pensar naquela sequência que eu comento, né? Você vê um pouquinho da arquitetura, aí você vê a camada de sistemas operacionais, para depois colocar isso daí numa rede, né? Redes de computadores, e ligá-lo ao computador em um sistema distribuído, né? Então tudo isso daí tem a ver com a sequência de você pensar nesse conteúdo. Até pulei o primeiro aqui, que seria a parte de circuitos digitais, né? Que essa daqui vocês viram mais a fundo aí, que é a parte de binário, porta lógica. Então, com as portas lógicas, eu monto aqui uma arquitetura, em cima dessa arquitetura eu coloco um sistema operacional para gerenciar ela, né? E aí como na divisão aqui desse capítulo, depois ele entra aqui em 3 técnicas para realizar a entrada e saída, essas técnicas aqui eu costumo falar elas separado, tá? Até já mais ou menos, teria um tempinho aí para falar ainda, mas como se for contar lá 8, 8 e 10, aí não dá tempo de terminar essas 3 técnicas, né? Então esse daqui fica para semana que vem. Não tinha colocado ali tarefa ainda, eu vou colocar uma perguntinha aqui bem simples para hoje. Alguma dúvida aí por enquanto? Vamos ver se hoje cola. Ontem não colou. Hoje colou. Então, ó, pergunta aí. Impacto de deixar todas as tarefas de um computador serem feitas para a CPU. Por quê? A hora que você precisa realizar uma tarefa aqui, quem faz essa tarefa no HD é o HD. Quem faz a tarefa no teclado e aí por diante nos dispositivos é o módulo, né? O que aconteceria se eu deixasse tudo isso daí para ser feito pelo processador, né? Só uma perguntinha aí teórica para relacionar esses conteúdos aí, certo? Feito? Alguma dúvida aí? Hoje, na aula de hoje? Não? Não? Então, finaliza.